Com efeito, todas as igrejas devem necessariamente estar de acordo com ela, Roma, por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Esta é a frase de Santo Irineu, que o professor André fez uma resposta a mim, falando que o verbo convenire, nesse sentido, não implica necessariamente em concordar. Ele fala que é uma interpretação possível, porém, não implica necessariamente nisso. E hoje eu irei desmontar esta argumentação. Primeiro, refutando a hermenêutica dele, que fala que não que a igreja romana ali só representava por honra, ele citou, né, ela, e que só representava um corpo de todas as igrejas. E, segundo, eu irei provar que o verbo convenire aí em latim implica necessariamente em concordar. Ora, haja vista que se nós não aceitarmos isso, a gente teria que falar que é reunir, e reunir é meio estranho nesse sentido, porque todas as igrejas teriam que reunir-se sempre com Roma. Isso soa meio estranho. É uma impossibilidade física, muitas vezes. E eu irei provar que não, é concordar doutrinariamente com ela hoje. Situação clara. Só que eu irei provar agora com um resumão aqui que eu fiz desse artigo. Ele tem 60 páginas, é um artigo bem extenso só sobre esse tema. E vamos lá. Vocês verão que Irineu de Lyon prova a infalibilidade de Roma. Sim, Roma locuta causa finita est. É isto mesmo. Então vamos lá. Primeiro que ele usa potentiorem, que implica uma superioridade em autoridade real, não apenas de honra. O autor aqui desse artigo, ele destaca que essa palavra ela é completamente fatal para quem quer uma primazia apenas de honra de Roma. Outra coisa que na fala de Santo Irineu implica é que a igreja de Roma é um critério suficiente para a verdade apostólica. Porque, veja, Irineu afirma que não é necessário consultar todas as igrejas apostólicas para saber a verdade. Mas basta consultar a igreja de Roma que você já sabe a verdade. Se Roma pudesse errar nesse sentido, seria um absurdo, porque se ela fosse apenas um entre os iguais. Logo, segue-se aí. Eu sei que é difícil para os ortodoxos, eles não têm algo que existe no Ocidente, que foi construído no Ocidente, que é a capacidade realmente de elaborar silogismos, concluir-se assim, não cair em contradições. Só que segue-se disso necessariamente, para a pessoa que consiga pensar ao mínimo, que há uma inerrância nesse sentido de Roma. Uma infalibilidade. Se Roma pudesse errar em questões de fé e moral, ele nunca falaria isso, que basta consultar a Igreja de Roma. Meu Deus! Outra coisa, a sucessão apostólica de Roma, ela é dada como uma garantia da fé verdadeira. Irineu ele mostra que os apóstolos Pedro e Paulo fundaram, estruturaram a Igreja de Roma, transmitiram sua autoridade aos seus sucessores. Ele diz que essa sucessão é a prova mais plena, abre aspas, né? É a prova mais plena que a fé apostólica verdadeira está preservada nessa igreja. Isso aponta que é uma autoridade doutrinal objetiva e institucional. Não apenas uma honra simbólica. Sei lá que os ortodoxos cada hora falam uma coisa, né? Eles são refutados aí, não, aqui é a honra, não sei o que lá, não. Porque, bom, enfim. E aí a gente entra no verbo convergere a Roma, não fisicamente, mas doutrinariamente. O verbo convenire, analisando em uma profundidade textual, intelectual, é claro que ali está falando sobre uma questão moral e doutrinária, porque veja, ele fala os fiéis de todas as partes, certo? Como é que todas as partes se reuniriam fisicamente? O próprio Santo Ireneu, ele usa
ele cita o episódio da carta de Clemente à igreja de Corinto, mostrando efetivamente a superioridade de Roma nesse sentido. Há uma objeção que eu nem lembro se era no vídeo do... Não, acho que no artigo mesmo. No artigo mesmo há uma objeção sobre a preposição ad, né? Só que a gramática latina ela permite o uso do ad para ideias de direção em sentido metafórico ou moral. Tem diversos exemplos de convenire ad em Cícero, outros exemplos que mostram usos em sentido moral ou de adequação, inclusive pessoas. Outra objeção fortíssima para isso é que alguns cismáticos estavam em Roma e eles eram ainda hereges. Então, como que você pode falar que é necessário reunir-se em Roma e você terá uma fé ortodoxa? Evidentemente que Santo Irineu de Lyon ele não estava se referindo a uma questão de uma presença física. Isso daí não faz o menor sentido. Alguns exemplos paralelos na obra de Irineu. O verbo concurrere, usado no sentido de concordar doutrinariamente. Quinon concurrunt ad ecclesiam. Outros verbos de movimentos também são usados por Irineu com sentido de recurso moral. Confugere, recurrere, etc. E a tradição patrística, como sempre, confirma o sentido de concordar. Então, São Cipriano ele usa convenire com sinônimo de concordar com a Igreja de Roma, tanto local quanto espiritualmente. Santo Ambrósio também pergunta se o bispo concordava com os bispos católicos, isto é, com a Igreja Romana, com o convenire. E ele estava se perguntando, vocês se reúnem com os bispos católicos? Não sei se faz muito sentido, porque reunir fisicamente, se não for fisicamente, é uma implicação de que é concordar também, né? Hugo de Eterianos, ao ecoar Irineu, usa convenire para descrever o assentimento doutrinário e moral das outras igrejas à autoridade de Roma. E o fato de a interpretação, como eu já disse, ela ser quase unânime. Protestantes eruditos como Harnack, Jelland, Harvey aceitam como concordância. Os poucos que admitem ainda um sentido físico, como Frank Betfall, ainda admitem que o objetivo da vinda era a concordância. Conclusão. É realmente, querer sair pela culatra quando você afirma um absurdo desse de que Santo Irineu ele estava querendo uma reunião física ali, completamente uma hermenêutica bem fraca, na verdade. Bom, Concílio de Roma. Para quem não sabe, o André ele mostrou um texto que eu mostrei para ele, que era a não ratificação do cânon que queria igualar Constantinopla a Roma, ter os mesmos privilégios após Roma, por ser capital do Império. O problema não era ratificar Constantinopla ter os privilégios após Roma, e sim por este motivo específico, de ser capital do Império, entende? Então, o que acontece? Eu mostrei o cânon, e eu mostrei o decreto, né, do Papa São Damaso, e ele mostrou ali uma refutação até de historiador, não era refutação nenhuma, na verdade, era uma opinião de um historiador católico romano, que até aí também, não há problema nenhum em você, sendo católico romano, você vê as evidências ali, e você, não, realmente, as evidências elas me fazem não crer nesse decreto do Papa São Damaso. Não há problema. Só que não é a mesma coisa, por exemplo, de você negar que São Pedro esteve em Roma. Porque se você negar que São Pedro esteve em Roma, que ele morreu em Roma, o catolicismo romano é falso. Por isso que você nunca vai ver um historiador católico romano negando isso, evidentemente. E por que a gente sabe que São Pedro esteve em Roma? Por conta do consenso patrístico, correto?
Todos os padres são unânimes em falar que São Pedro esteve em Roma. Alguns ortodoxos, que eu posso até mostrar um dia, tem uma pequena minoria que fala que São Pedro nunca nem esteve em Roma. Mas aí já é outra história. E eu creio piamente que muitos historiadores católicos romanos eles não têm o conhecimento devido patrístico. Então, eu vou mostrar aqui, com base nos patrísticos, que o decreto do Papa São Damaso, ele é real sim, ele existiu. E eu vou usar como fonte o vídeo perfeito do Lucas Pacitti, que ele refutou o herege Lucas Banzoli sobre o concílio de... O Lucas Banzoli ele vai em outro nível, ele fala que o concílio de Roma nunca existiu, né? Nem só o decreto do Papa São Damaso. O concílio não existiu por si só, então ele vai em outro nível. Eu acho que ele se afogou ali, porque nenhum historiador fala isso. Que o concílio de Roma existiu é inegável, até André fala isso. Que hoje eu vou falar sobre o decreto do Papa São Damaso especificamente. Quem reuniu todas porque o Concílio de Roma ele fala sobre o quê? Sobre os títulos de Jesus, sobre o cânon das Escrituras, que seria o tema do Lucas, contra o Banzoli, e do primado da Sé de Roma. Tá? O decreto, o Papa São Gelásio, ele reuniu essas três coisas no decreto gelasiano. E eu vou demonstrar aqui que isso daí não houve falsificação, que os padres da igreja, historiadores da época, eles falavam sobre o decreto, eles falavam sobre todas essas coisas. Enfim, essa foi a introdução, acho que a gente pode começar. Para começar, eu vou ler o Concílio de Roma aqui que ele está citando, porque vocês precisam lembrar o que é tratado nesse concílio, o que é tratado nesse decreto São Damaso. O que exatamente é falado? O concílio ele foi feito com vários padres orientais e tudo mais, e ele está negando esse decreto específico que fala: depois dos escritos proféticos e evangélicos e apostólicos que acima elencamos, nos quais a Igreja Católica, pela graça de Deus, está fundada, julgamos dever sublinhar também o seguinte: embora a universal Igreja Católica, esparsa pelo orbe do tálamo de Cristo, seja único, a Santa Igreja Romana foi anteposta às outras, não por quaisquer decisões conciliares, mas obteve seu primado da palavra evangélica do Senhor e Salvador. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e te darei a chave do reino dos céus. Enfim, Mateus 16:18. A isso acresce a presença do beatíssimo apóstolo Paulo, vaso eleito, que não em tempo diferente como tagarelam os hereges, mas agonizando juntamente com Pedro. No mesmo tempo e no mesmo dia, sob o imperador Nero, foi coroado por gloriosa morte da cidade de Roma. Eles consagram de igual modo a supracitada Igreja Romana ao Cristo Senhor, com sua presença e venerando triunfo, a colocaram à frente de todas as cidades do mundo inteiro. Por isso, a primeira sé do apóstolo Pedro é a Igreja Romana, que não tem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa do gênero. A segunda, perceba a enumeração. A segunda sé depois foi consagrada em nome do bem-aventurado Pedro, em Alexandria por Marcos, seus discípulos e evangelistas. Como terceira foi honrada, por sua vez, a sé do beatíssimo apóstolo Pedro, em Antioquia, porque ali estava antes de ir para Roma e ali apareceu pela primeira vez o nome dos cristãos para designar o novo povo. Vamos começar com a minha exposição aqui. Para começar, mostrarei uma obra Ecclesia Occidentalis que Isidoro de Sevilha, que é um pai da igreja ocidental, ele reuniu diversos documentos com novas determinações para a igreja católica. E eu vou ler aqui a edição do Turner, que eu vou deixar a foto aqui, depois eu falo as considerações desse trecho. Vejam a semelhança. Ele literalmente só muda palavras, usa sinônimos. É literalmente o decreto de São Damaso falado aqui. Lembrando que ele viveu em 560. Vamos ler. Ademais, foram estabelecidas algumas regras que a mencionada igreja aceitou e confirmou. Necessário que todos os católicos saibam que a Santa Igreja Romana não foi exaltada por decretos sinodais, mas obteve o primado pela palavra evangélica de Nosso Senhor e Salvador, onde ele disse ao bem-aventurado apóstolo Pedro. Mateus. Também foi conferida a companhia da mesma cidade de Roma do bem-aventurado apóstolo Paulo, vaso da eleição, que no mesmo dia e ao mesmo tempo sofreu gloriosamente o martírio com Pedro sob o governo de Nero, sendo ambos coroados e consagrados junto à Santa Igreja Romana.
ao Senhor Cristo. Por sua presença e triunfo venerável, eles exaltaram a Igreja Romana acima de todas as outras cidades do mundo inteiro. Ó, vamos lá. Pega o decreto de São Damaso que eu mostrei, de 381, e pega esse escrito de Isidoro de Sevilha, coloca um do lado do outro. É idêntico. É a mesma coisa. Eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. E aí, a única saída que resta aqui é ou que Isidoro inventou algo, ou que... Pô, não sei qual outra saída, mas a edição do Turner, que vocês podem ver, tem no archive.org, ele coloca as fontes de onde tirou isso. E da onde que ele coloca as fontes? Do decreto de São Damaso. Todos os estudiosos reconhecem cada uma das partes do prefácio de Isidoro de Sevilha, eles reconhecem que estão conectadas com algum cânon antigo. Então iria contra o consenso unânime de todos os estudiosos. Próxima coisa. Vou falar aqui primeiro do Papa São Bonifácio, falecido em 422. Ou seja, ele viveu muito perto, ele viveu praticamente com o Concílio de Roma. Né? Vamos lá. Já que o lugar exige, se parece bem passar em resumo as sanções dos cânones, encontrareis qual a segunda, se é depois da Igreja Romana, ou qual é a terceira, dos quais, portanto, a ordem das coisas parece ser tão distinguida que os pontífices das outras igrejas podem saber estar sob um e o mesmo sacerdócio, a quem devem estar sujeitos, preservados pela caridade, por amor de disciplina eclesiástica. E, de fato, essa sentença dos cânones durou desde os tempos antigos, de modo que continua até hoje em favor do nosso Cristo. Ninguém jamais levantou a arrogância a mão contra o vértice apostólico, cujo julgamento não é lícito submeter a nova discussão. Ninguém se revoltou contra ele, exceto quem quisesse por ele ser julgado. As acima referidas grandes igrejas mantêm por força dos cânones sua dignidade, a de Alexandria e de Antioquia, tendo conhecimento do direito eclesiástico. Elas guardam os estatutos do antepassado. Então, a única que dá ordem sobre essa 1, 2 e 3, né? Roma, Alexandria, Antioquia, é literalmente só o decreto do Papa São Damaso. É a única, o único decreto que dá ordem disso é o Papa São Damaso. Pode citar Nicéia, só que Nicéia ele não dá nenhuma ordem disso. É realmente só o decreto do Papa São Damaso. Aí, vejam também aqui o paralelo que São Leão Magno e Damaso, que dá para fazer aqui. Tu já havias educado os povos que acreditavam na circuncisão. Já tinhas fundado a igreja de Antioquia, onde surgiu pela primeira vez a dignidade do nome cristão. Agora, Damaso aqui. Como terceira foi honrada, por sua vez, a sé do Beatíssimo Apóstolo Pedro em Antioquia, porque ali esteve antes de ir para Roma, e ali apareceu pela primeira vez o nome dos cristãos para o novo povo. Percebo que eles usam a mesma coisa. Eles falam da primeira vez do nome dos cristãos para o novo povo. Eles falam literalmente do nome dos cristãos, né? Eles falam literalmente com as mesmas palavras, só trocam por sinônimos. Entende? Então, é claro, aqui não está idêntico, evidentemente. Só que, naquela época, São Leão Magno ele lia algo e ele guardava na cabeça. Ele não vai falar a situação exata. Né? Agora aqui. Libelo ao Papa São Símaco, Epístola 16. Quanto mais, em todas as igrejas pontifícias, que estão dispersas por todo o orbe, a sé apostólica reivindica para si o primado e pelos decretos sinodais. Mas calma, que decreto sinodal dá a primazia de Roma? Sua autoridade predomina mais firme, mas a provisão do seu poder, qual decreto sinodal que deixa mais firme, né, o primado de Roma?
mas a provisão do seu poder concedida muito por elas mesmas, deve ser conservada inabalável, assim que a Igreja de Arles desfrute seus privilégios, que agora são reivindicados pelo bispo Cesário, através de uma série de petições, e que o poder que até agora possuía seja confirmado por vossa autoridade, para que aquilo que a venerável Sé sancionou, outrora que sua perene autoridade continue protegida. Então veja aqui as relações que há realmente com o decreto do Papa São Damaso que ocorreu ali no Concílio de Roma. Agora, mostrarei a História Eclesiástica de Sozomen. Ele fala aqui sobre o que aconteceu no Concílio de Roma, né? O que aconteceu para gerar esse concílio. E aí ele fala das intrigas que teve após a morte de Melécio e que Flaviano, né, era o bispo legítimo, né? Houve um combinado que quem morresse primeiro ficaria com o outro. Então Melécio morreu primeiro, os dois eram ortodoxos e a sucessão legítima ficou com Paulino. E aí, lá em Antioquia, elegeram Flaviano. E é aí que começou o cisma de fato. Então vamos ler aqui. Sosomeno viveu aqui em 324 a 425. Após o pomposo enterro dos restos mortais de Melécio, Flaviano foi ordenado em seu lugar, e isso também em violação direta ao juramento que ele havia feito, pois Paulino ainda estava vivo. Isso deu origem a novos problemas na igreja de Antioquia. Muitas pessoas se recusaram a manter comunhão com Flaviano e mantiveram sua igreja separada com Paulino. Até mesmo os sacerdotes divergiam entre si sobre esse assunto. Os egípcios, árabes e cipriotas estavam indignados com a injustiça manifestada contra Paulino. Por outro lado, os sírios, palestinos, fenícios e a maior parte da Armênia, Capadócia, Galácia e Ponto se alinharam com Flaviano, o bispo de Roma. Flaviano. O bispo de Roma e todos os sacerdotes ocidentais consideraram a conduta de Flaviano com grande desgosto. Eles enviaram as epístolas costumeiras, chamadas sinodais, a Paulino como bispo de Antioquia, e não deram mais atenção a Flaviano. Também se afastaram da comunhão com Diodoro, bispo de Tarso, a Cássio, bispo de Bereia, porque haviam ordenado Flaviano. Para tomar mais conhecimento do assunto, os bispos ocidentais e o imperador Graciano escreveram aos bispos do Oriente, convocaram para participar de um concílio no Ocidente. Então, que concílio é esse no Ocidente? Leia as notas de rodapé de qualquer edição dessa obra de Sozomen, que era o historiador de Constantinopla, né, na época, e vocês vão ver que qualquer edição vai citar o evento de 382, Concílio de Roma. E pode calcular a data de todos esses sujeitos aqui, qual data ele era bispo. E vocês verão que todos eram bispos durante esse período de 382, Concílio de Roma. E me soa estranho, sabendo disso aqui, o porquê que houve esse Concílio de Roma, negar o decreto do Papa São Damaso, além de todas as provas, né, que eu já mostrei, o paralelo das falas dos papas, porque, veja, ali esse concílio ele foi literalmente reunido para definir quem seria o bispo legítimo após a morte de Melécio. E Roma decidiu o quê? Flaviano. Não, tirou Flaviano da jogada, né? O Paulino continuou sendo o bispo legítimo. Então, chega a ser intuitivo que São Damaso vem reivindicar a sua primazia ali no concílio para definir isso.